Shalom, shalom, colegas de estudo. Aqui é o Ben Tzio, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E nesta semana nós estamos voltando às nossas atividades, depois de um pequeno hiato que tivemos, problemas técnicos, enfim, a vida acontecendo. Mas, Baruch Hashem, estamos em vias de resolução das coisas, então nós, aos poucos, retornamos às nossas atividades normais. E nós temos que falar dos nossos temas de estudo corriqueiros, temas que já são tratados no nosso grupo lá no Facebook, no nosso grupo no Telegram, nós informamos a respeito e discutimos coisas, mas um dos orientadores de estudos do Beit Midrash é obviamente a Parashat HaShavua. E nesta semana, a Parashat HaShavua é a Parashat Behar. Portanto, é uma leitura do Sefer Vaikra, né? Vaikra capítulo 25 até o 26. E ela tem uma Haftará, que é de Irmiá. E essa Parashá, ela tem alguns temas bastante espinhosos, né? Porque ela é uma Parashá, por exemplo, que fala da escravatura, ela fala também do ano de Yovel, então ela envolve assuntos de ética social e até, por que não, de arqueologia. Então, quando nós lidamos com esses temas espinhosos, nós temos que avaliar de acordo com aquilo que nós temos de visão hoje em dia a respeito disso, já que as pessoas às vezes têm o equívoco de pensar que escravatura é um assunto de um passado muito distante, né? E não é verdade isso, né? O nosso país mesmo, há pouco mais de 100 anos atrás, ainda mantinha abertamente isso. E hoje, em pleno século XXI, isso acontece em muitos estados brasileiros, a escravização de pessoas, de uma maneira velada, né? Que volta e meia aí se descobre como ocorreu não faz muito tempo no estado de Santa Catarina, né? Então, escravização de seres humanos acontece, né? Mas na Parashá Behar, nós temos esse tema sobre uma legislação que consta lá a respeito do tratamento de escravizados não israelitas. E aí nós vamos aproveitar e seguir a orientação de um professor que lida com esse assunto, que é o professor James Diamond. Ele é professor de estudos judaicos da Universidade de Waterloo e ele tem uma porção de livros interessantes a respeito disso. Mas os livros que nós vamos nos basear é um que ele escreve a respeito de Maimonides, que chama Maimonides and the Hermeneutics of Concealment, Converts, Heretics and Lepers, que é uma obra especificamente para mostrar como a tradição foi compreendida na visão maimonidiana e no seu processo de cercear o acesso ao conhecimento na sua época, seus objetivos. E dentro de todo esse processo, o Rambam acaba falando um pouco sobre seu posicionamento a respeito de como o ser humano deveria ser visto e, portanto, como o ser humano deve ser visto afeta como você entende as leis de escravização do mundo antigo, né? Então, porque o Rambam também herda isso, embora ele seja antigo para nós, né? Ele estava no século XII, época em que isso ainda acontecia e o Rambam já tinha uma nova visão das coisas, dado também a sociedade que ele viveu, que era menos inclinada a isso do que outras, pelo menos no período que ele viveu, né? O mundo islâmico no Egito, naquele período, era menos tendencioso a essa prática do que outros lugares na mesma época, né? E tal. E nós vamos começar falando sobre, em primeiro lugar, a centralidade do assunto, né? Então nós temos textos que têm determinadas ideias e ideias que geraram certos impactos. Então nós temos no Sefer Shemot, capítulo 20, e no Devarim 5, aquela frase icônica, Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim. Eu sou Hashem, teu Elohim, que tirou você da terra do Egito e da casa dos escravos. Mibeit avadim. Então, esse texto inspirou o conceito de que a essência do Pesach
ou da festa de Matzot, como é mais propriamente chamado na Bíblia hebraica, que inclusive é o início das festas de peregrinação, então está aí sua importância, é essa comemoração da saída do Egito, ancorada na relação entre o divino e Israel, sendo o divino nesse papel aí o libertador de um escravizado. Então, até hoje, né, o Pesach é chamado de Zman Cherutenu, época da nossa libertação. Então, mais para trazer o conceito de que o Pesach remete à libertação do que propriamente uma descrição de uma experiência tida, né? É mais como que a festividade ecoou. E aí tem uma porção de livros publicados a respeito disso. Dentre eles se destaca um de Bernard Levinson, que chama Deuteronomy and the Hermeneutics of Legal Innovation, um livro de 97, né? O Deuteronômio e a hermenêutica da inovação legal, da inovação jurídica, né? Que justamente analisa esses pontos e como que a legislação elaborada na obra foi afetada pela inspiração das ideias que a narrativa passa, né? Sendo uma dessas ideias a ideia da liberdade, a ideia de ter saído do Egito, ser liberto e tal. Mas, apesar disso tudo, nós temos ainda permeando pela Torá essa questão da Torá legislar a respeito da escravatura, em vez de simplesmente abolir como seria o esperado, né? E no próprio Decálogo, né, nós temos ali a ideia do divino como o libertador da terra do Egito, que tomou da casa dos escravos, mas mesmo assim há uma legislação colocada também em nome do divino sobre como lidar com escravos, como ter escravos, quanto tempo a pessoa serve, não sei do que. E aí isso aí meio que contradiz toda a retórica que se está construindo. Então, uma das propostas do Dr. Diamond é a gente começar a entender o processo de legislação que foi construído. Então ele coloca que esse primeiro passo do Sefer Devarim foi um passo no sentido da abolição desse conceito. Então ele diz assim: apesar das sanções na instituição da escravatura dentro da Torá, a lei bíblica começa com um processo no sentido da abolição. Um processo que continua não resolvido em várias partes do mundo por meio da regulação e da restrição da ideia de controle absoluto que o mestre, né, ou senhor de escravos, poderia exercer sobre um israelita escravizado. Dentro dessa linha de tempo limitada, tanto a coleção do Pacto, ele se refere a textos de Shemot 21 a 23, e a coleção deuterocanômica, que ele se refere a Shemot 12 a 26, transformam conceitualmente o escravo hebreu de um mero objeto possuído pelo dono para alguma forma de pessoa independente com determinados direitos. Portanto, o direito individual é o que liberta. Perceba aí, né? Esse processo culmina em Vaikra 25, ele continua, que evita, né, a locução Eved Ivri, escravo hebreu. E ela prefere, então, passar a chamar a pessoa escravizada de teu irmão. Então é a partir dali. Então você vê, através do redator, uma mudança conceitual acontecendo. E aí ele continua. Tais leis, como em Shemot 21, ele quer dizer o verso 26 ou 27, que ordena liberar o escravizado caso tenha ocorrido uma aflição física por parte do escravizador, eram novidades naquela época, sem paralelo no Antigo Oriente Próximo. Nós já falamos sobre isso aqui, mencionando Reuven e Aaron, que tem um livro chamado Biblical Law,
Prolegomena, né? E também Hans Jochen Becker, num livro chamado Law and the Administration of Justice in the Old Testament and Ancient East, um livro de 1988, e que lida com isso, mostrando que existem conceitos que são muito próprios da Torá e que não têm paralelos nas culturas em torno e, portanto, representam expressão cultural dos próprios israelitas, né? Muito bem. E aí ele salta para o período rabínico. Então ele diz assim: nos primeiros séculos da Era Comum, a jurisprudência rabínica, muitas vezes revisando a lei bíblica de acordo com suas próprias concepções e suas próprias moralidades, avançou, né, a legislação bíblica sobre o tratamento dos hebreus escravizados, que era uma realidade um pouquinho menor do que do período bíblico, querendo dizer que nesse período da Era Rabínica, os hebreus escravizados eram escravizados por outros povos, por exemplo, os romanos, e que, portanto, eles não seguiam as leis da Torá com relação a essa mesma prática, né? Então, diferente de no passado, onde israelitas eram escravizados por israelitas. E daí a legislação, né? Então, nesse caso, já é um caso mais hipotético, onde nós estamos mudando o conceito que nós temos a respeito disso, menos a prática, né? Entende o que eu quero dizer? Então, os rabinos tomaram isso a tal extremo, ele continua, e o Talmud então declara, ele cita Masechet Kiddushin 20a, qualquer pessoa que adquirir um servo hebreu, adquire um mestre para si mesmo. Isso porque quando os rabinos legislam a respeito disso, eles aumentam ainda mais o rigor que já está presente, de certo modo, no texto, sobre como lidar com essa situação de você ter o servo hebreu, né? A Torá coloca limitações e diz que não pode isso, não pode aquilo e tal, e tal, e tal. Então, todo esse processo fica ainda mais grave, né? O Talmud quer colocar, quando você legisla isso de acordo com as heranças tradicionais recebidas a respeito, né? Fica ainda mais difícil, digamos assim. Por isso, quem adquire um servo, né? Ou seja, quem fosse submeter as regras relacionadas a isso na Torá, de acordo com a tradição que veio pelos sábios, em vez de ter adquirido um servo, adquiriu um senhor. E aí ele cita um trechinho aqui do Kiddushin, né? Então, o trechinho do Kiddushin justifica isso, dizendo assim: Ki tov lo imach, a frase comentada na Torá, né? Para que te vá bem, né? E aí diz assim: Amcha b'ma'achala amcha b'mishteh, shelo te'eh ata ochel pat nakia ve'u ochel pat kibar, ata shote yain ישן והוא שותה יין חדש. אתה ישן על גבי מוחין והוא ישן על גבי עטבן. מכאן אמרו, כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. Então veja, né? Sobre a frase que te vá bem, os rabinos interpretaram assim: isso que for bem para você, também tem que ser bem para ele, tanto na comida quanto na bebida. De tal modo que você não comerá pão branco e ele pão escuro. E você não tomará vinho envelhecido e ele vinho novo. Ou seja, você não vai comer melhor que ele e nem beber melhor que ele. Você não vai dormir numa cama com penas e ele na palha. De tal modo, então, que foi dito: todo aquele que adquire um servo hebreu adquiriu um mestre para si. Porque como você está tratando ele, pelo menos como você, ou melhor que você, então é como se você estivesse recebendo um mestre, né? Porque a ideia é, quando você recebe um mestre, você dá a ele toda a kavod, né? Trata ele bem, não sei o quê, oferece o que você tiver de melhor, sendo assim possível, né? E isso daqui tudo ecoa em literatura, né? Existe um livro que trabalha essa ideia que chama Jewish Slavery in Antiquity, um livro publicado pela Oxford em 2005, que trabalha
essa ideia mostrando inclusive as diferenças das leis de escravatura da lei rabínica e bíblica para, por exemplo, a romana, né, onde o escravo não é uma pessoa, né, no caso. E aqui nós temos amplas evidências desde o período bíblico e tal, e também no período rabínico, de que a tendência do pensamento não era essa, a desumanização, era o contrário. O que, portanto, colocava a prática, digamos assim, cada vez menos interessante no sentido da exploração, porque é tanta restrição que a exploração que justifica a escravização deixa de ser viável, né? Porque você vai escravizar uma pessoa para explorá-la, né? Para explorar. Mas aí vem a lei e diz não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Quer dizer, é melhor não fazer então. Entendeu? É mais ou menos por aí. Muito bem, aí ele dá mais um salto. E nesse novo salto, ele menciona Nachmanides. Então, aí ele fala assim, citando uma conexão próxima entre a coletânea do pacto, os textos da coletânea do pacto, e o decálogo. Então, o Rabino Moshe ben Nachman, o famoso Nachmanides, né? Viveu ali entre 1194 e 1270, o adversário ideológico do Rambam, né? Ele fez um paralelo entre a primeira legislação, que ele chama assim, ele chama Mishpat Arishon, primeira legislação, e os primeiros 10 pronunciamentos, que ele chama de Dibur Arishon. Então, nessa de fazer o paralelo, ele cita um trechinho do discurso do Nachmanides, onde o Nachmanides diz assim: Mipnei sheyesh Beshiluach Aeved Bashana Ashviit Zachar Leitziat Mitzrayim Aniskar Badabur Arishon. Então ele fala, para a liberação do escravizado no 7º ano é reminiscente do êxodo do Egito mencionado no primeiro mandamento. Ele fazendo um comentário de Shemot 21:2. Então ele quis dizer o quê? Que essa consciência, por assim dizer, do israelita, da própria experiência como vítima da opressão, deveria o compelir para que não se tornassem algozes de uma mesma opressão. Olha a ironia, né? Pensando no mundo moderno e nas coisas que andam acontecendo, né? E aí o Nachmanides fala assim, então isso estaria ecoando, né, ou seria ecoado na lei bíblica sobre você liberar a pessoa da escravização depois de 6 anos. Lembrando que a maior parte das escravizações do mundo antigo ocorria por causa de dívidas. Geralmente era isso. Então, por evocar a linha de abertura do Decálogo, Nachmanides cria um paralelo, agora continua o professor Diamond, né, entre o israelita, né, que tivesse alguém escravizado sob sua posse, e aí ele liberando o seu israelita, e ele, ao fazer isso, estaria imitando o divino liberando os israelitas na narrativa do Êxodo. É uma espécie de imitação, entendeu? Que eles chamam em latim de imitatio Dei, né? Aquela coisa de você, se você cumprir essa halachá, você está imitando o divino, está fazendo o que o divino faz. Entendeu? E aí isso, digamos, motivava ainda mais a pessoa a fazer, né, isso e tal. E ele diz assim, bom, até agora discutimos apenas escravizados hebreus. Escravizados não hebreus eram considerados aquisições permanentes e nunca tinham que ser liberados. Então, quando as pessoas falam sobre escravização na Bíblia hebraica, elas, na maioria dos casos, especialmente os teologicamente orientados, eles de propósito deixam passar isso. Não falam a respeito disso. Só falam da escravização e das leis de escravização como se elas só fossem pertinentes aos hebreus. Porque aí você vê realmente um tratamento muito diferente. Porém, a pessoa esquece de mencionar que essas regras benéficas, entre aspas, pelo menos para a época era um avanço, elas só se aplicavam aos próprios israelitas. Então, se a pessoa não fosse israelita, então não se aplicava nenhuma dessas regras. O que não quer dizer necessariamente que com relação
aos escravizados não israelitas era como se fosse com Roma, né? Também não é assim. Mas não tem a proteção da lei. Não tem, né? Então, quer dizer... E aí ele comenta sobre isso. Ele fala, o contraste é forte entre esses textos da coletânea de santidade, como falado antes, nega, né, que o hebreu jamais poderia, inclusive, ser escravizado. Então você tem, por exemplo, Vaikra 25, né? Ele cita Vaikra 25, verso 42, aí vai 42, 43, vai até o 46. Então, começando do 42, né? Ki avarti em asher otzeti otan me'eretz Mitzrayim, lo imachru memekerem eved. Então fala assim, porque eles são meus servos, os quais eu libertei da terra do Egito. Eles não podem ser dados à escravidão. Veja, é o texto da coletânea de santidade, meio que negando o resto do livro. O redator desse texto diz que não é para fazer. Então note, né? Dando um motivo religioso, né? Ele usou a narrativa do Êxodo. E aí ele continua. Lo tirde vo befarech vairat me Elohecha. Você não governará sobre ele de maneira rude, né? De maneira impiedosa, poderíamos colocar. Porque você vai temer o seu Elohim. E aí no verso 44, ve'avadeta ve'amatcha asher hayulach me'et hagoim asher sevivotechem me'tiknu evet ve'ama. Então tá, o homem e a mulher escravizados, né, que você terá, será das nações ao seu redor. E você pode adquiri-los, homens ou mulheres. E aí diz, Vegan mibnei atoshvein agerim imachen me'en tiknu memishpachtam asher imachen asher cholidu be'artzen ayu lachem la'achuzah. E você também pode adquiri-los de entre os filhos dos estrangeiros residentes entre vocês. Nossa, note isso, né? E de suas famílias entre vocês, que nasceram na tua terra. Eles se tornarão sua propriedade. Então está falando claramente. Veit nahalten otam livneichen ve'achareichen lareshet achuzah leolam ba'en ta'avdu uve'acheichen bnei Israel ish be'echav lo tirde vo ve'farech. Mas você os manterá em possessão para teus filhos depois de você. Veja, uma escravização permanente. E eles serão herdados como propriedade todo o tempo. E você pode tratá-los como escravizados. Mas aos seus irmãos israelitas, ninguém governará ou possuirá de maneira rude um ao outro. E veja, então essa legislação da coletânea de santidade, ela limitou um pouco o que foi dito antes. Porque o que foi dito antes era que a escravização ocorria entre os israelitas, mas essa nova cláusula veio dizer que não, entre os israelitas não, só entre os estrangeiros. E esse texto viajou o tempo, quer dizer, textos bíblicos não foram muito trabalhados, né? Eles foram mais editados, mas deixados mais ou menos na mesma estrutura, as fontes eram distintas, e com certeza o redator que costurou esse texto com os demais, ele não se ligou de que era uma escola de pensamento distinta das anteriores. Então ele costurou tudo junto. E isso chegou no período dos rabinos, então você pega os rabinos comentando isso no Tratado de Berachot 47b, e lá os rabinos não suavizaram, né, porque isso era muito vívido, essa cultura era muito presente ainda no seu período. E nós temos algumas vozes da literatura rabínica, e na literatura rabínica é isso, né? São múltiplas vozes. E eles interpretaram o verso 46 aí, não como uma permissão para manter escravizados para sempre, mas como um mandamento, inclusive. Pelo menos aplicável às pessoas que estavam lá. Então, por exemplo, nesse trechinho, nessa pequena voz do Berachot 47b, nós temos a frase Amar Avi Yehudá. O Rabino Yehudá disse, interpretando aquele verso lá, Kol Amisharer Avru Eved Baase Shenemar Leolam Achen Ta'avdu. Ou seja, o Rabino Yehudá disse, todo aquele que liberar o seu escravizado violou um mandamento positivo.
porque está dito, eles trabalharão para você para sempre. Ou seja, ele estava interpretando que, pelo menos naquele contexto, daquele verso, do jeito que ele foi escrito ali, é como se o verso estivesse obrigando a fazer isso. Então por isso que ele falou, lendo esse verso, então quem liberasse violava um preceito. Percebeu? E não obstante a isso, o debate continua, ele é uma voz dentre muitas, né? E os rabinos procuraram de toda forma codificar essa proibição de você não dar direito nenhum para o escravizado não israelita. E aqui falando especificamente do escravizado não israelita. Então, no Tratado de Nidá 47a, nós temos Amar Shmuel. Né? Shmuel disse, Leolam bachar ta'avdum la'avodat netchin velo levushá. Então, sobre a frase, trabalhará para você para sempre, ou seja, a escravização do estrangeiro, o Shmuel disse, e isso significa, foi dado a você para trabalhar, não para que você o humilhe. Né? E aí começa todo um eco dos rabinos corroborando com esse tipo de pensamento. Quer dizer, não é abuso, trabalhar normal. Né? E daí, o Maimônides é a personagem que herda essa herança talmúdica de interpretação da herança bíblica. E, portanto, nós vamos agora para ele. Né? Nós passamos por Nachmanides interpretando a Bíblia e o Maimônides, porque como ele escreveu o seu código jurídico, né, o Mishneh Torah, ele então lida com esse tema. E o Maimônides foi aquele que deu, digamos assim, o primeiro grande passo para que nós víssemos dentro dos textos da tradição alguém, digamos, mexer nesse vespeiro, né? Vespeiro para eles lá naquela época, né? Que era uma coisa, digamos assim, de senso comum e tem uma tradição que se opõe. Né? Então, o Ramban tem uma seção que é Leis da Escravatura, porque esse tem na Bíblia, então o Mishneh Torah é legislado de acordo com as narrativas que são trabalhadas ali mesmo, e ele mostra, assim como ele faz em muitos temas, que ele é profundamente incomodado com esse assunto. O que é uma surpresa para quem viveu no século XII. Disso devia ser normal. Era normal para a maioria das pessoas. Né? Mas ele está profundamente incomodado com isso. E aí ele diz que um israelita, né, que fosse mestre de escravizados devia seguir rigorosamente as regras de não opressão da pessoa, para que isso fosse o menos possível sentido daquela maneira. E ele cria legislação sobre isso, que ele entendeu a partir do seu próprio estudo do Talmud, criando as regras do trabalho excessivo, né? Do chamado farer. Você não vai oprimir demais a pessoa, quer dizer, fazer a pessoa fazer trabalhos excessivos. Então, ele começa delineando, no começo do seu Ilhot Avdut, né, leis de escravos, né, de que não haveria um limite definido para o tipo de trabalho, precisaria haver, e também não se pode colocar a pessoa para fazer coisas inúteis. Então, em ambos os casos, de você não definir um limite para o trabalho, ou seja, mais ou menos como ocorria no século XIX, fábricas em vários países, né, Inglaterra, França, o que elas faziam? Eles pegavam uma pessoa, colocavam para trabalhar e a pessoa não tinha horário para sair. Ela tinha que sair quando ela entregasse aquilo que foi pedido para ela produzir naquele dia. Só que o que acontecia? Essa demanda aumentava cada vez mais. Então uma pessoa às vezes precisaria trabalhar das 6 da manhã até as 7 da noite para conseguir entregar tudo que foi exigido para ela, senão ela era mandada embora. Mas às vezes, conforme a demanda da produção aumentava ainda mais, a pessoa tinha que ficar até meia-noite, 1h da manhã, madrugada dentro muitas vezes. Né? Então a pessoa nunca dava conta. E como não havia leis trabalhistas de nenhum tipo, de nenhuma natureza, a pessoa fazia isso mesmo. Né? Obrigava a pessoa, não podia ir no banheiro, não podia nada, que é mais ou menos, digamos assim, o sonho de grande parte das empresas hoje, é ter o poder de fazer isso de novo, né? De impor as coisas sem nenhum tipo de represália, nem por parte de governo, nem por parte de nenhum tipo de legislação. Se as empresas pudessem, elas fariam isso abertamente. O que impede são essas leis, né, trabalhistas que protegem o trabalhador desse tipo de abuso, que é
um paralelo da escravização. Então o Ramban começa falando isso. Uma das características da escravização é que você não estabelece o limite do trabalho. Você não diz, olha, de tal é tal horário. Entendeu? É nesse horário que você faz o seu trabalho. Não importa se você deu conta, se não deu conta, não pode passar desse horário. Então, quando você não estabelece o limite, você vai abusando, pedindo, isso é escravização. E o segundo é a inutilidade. Né? Você colocar a pessoa para estar lá labutando, mas não porque aquilo está servindo a um propósito dentro da... Entendeu? Você que está inventando isso só para manter a pessoa sob o jugo, digamos assim. Então ele diz que em ambos os casos, o escravizado não era permitido de se envolver, né, numa determinada atividade que o diminuísse enquanto ser humano. Então o Ramban depois vai começar a trabalhar em cima disso. Né? E isso acontecia, eu não preciso nem ir muito longe sobre isso. Os campos de trabalho da Alemanha nazista eram basicamente isso. Não eram trabalhos no sentido produtivo só. Era uma questão também de você humilhar a pessoa. Né? Então, esse exemplo da Alemanha nazista não foi inventado por eles. Era, né, o que o Leopoldo II fazia lá no Congo, escravizando as pessoas apenas para humilhá-las, entende? Mais ou menos o que muitas empresas fazem até hoje, né? Colocando pessoas em horários extenuantes e colocando elas sob condições de trabalho desumanas, né? Privando a pessoa de saúde, de direitos básicos, né? Quer dizer, de ir no banheiro, coisas assim, entendeu? Então isso é para você quebrar o ser humano, para você prostrá-lo, né? em submissão e criar um sistema social que veja isso como se isso fosse normal. Né? Então, veja, isso era legislado desde o século XII. O Ramban percebeu que a Torá e os comentários dos sábios estavam apontando e incomodados com esse tipo de coisa. Então ele fala assim, ó, e de fato, né, ele coloca que a pessoa que possuísse, né, escravos naquele período deveria lidar com isso sobre a premissa, pelo menos foi assim que os sábios do Talmud entenderam, do divino libertando os escravizados do Egito, ou seja, sempre no objetivo de emancipar a pessoa. E aí ele falava, isso respondia, né, o motivo pelo qual vários rabinos do período clássico, do período da Mishnah e do Midrashim, consideravam que você manter uma pessoa escravizada, por exemplo, violando o limite da Shemitah, que era a obrigação de liberar os escravizados, quem fizesse isso, disseram os rabinos, era como se fosse idólatra. Isso eles dizem claramente no Talmud de Jerusalém, inclusive, não só da Babilônia, né? Mas o Talmud de Jerusalém, na Masechet Kedushin, na primeira Mishnah, eles já falam isso. Né? Você violar isso e manter uma pessoa escravizada, ou seja, você colocar essa sua gana de exploração pelo outro e do lucro acima dos valores que nós estamos colocando aqui, você não é diferente de um idólatra. Então, na visão dos rabinos, o idólatra é muito mais do que o cara da outra religião. É o canalha que é o idólatra, essencialmente. Né? Até hoje é assim também. O idólatra é menos o adorador de deuses e muito mais o canalha que se esconde atrás da religião. Entende? Porque ele explora e finge que não está fazendo isso. Então esse é o idólatra essencial. Né? Então os rabinos, é por isso que eles faziam. Isso é semelhante à idolatria. Isso é idolatria, essencialmente. Né? E o Deus é qual? É o dinheiro, obviamente. Então, focando na imposição desse trabalho, né, chamado farer, esse trabalho forçado, extenuante, humilhante, o Ramban escreveu no Mishneh Torah, nas leis da escravatura, mutar לעבוד בעבד כנעני בפרך. ואף על פי שעדים כך מדן הסידות בדרכי חוכמה שתחיה אדם רחמן ורודף את צדק לא יכביד לו על עבדו ולא ייצר לו. Então veja, né? Ele falou assim, ó, quando você pega a lei bíblica não impediu, ela não tem uma proibição sobre você fazer com que o escravo Knaani trabalhe de maneira farer, né, de uma maneira extenuante. Ele falou, apesar disto, nós temos também o atributo de piedade e dos caminhos da sabedoria,
que implicam que uma pessoa tem que ser compassiva e deve buscar a justiça, não esperar que a justiça venha até ele, né? Ela deve buscar a justiça. E, portanto, ela não deve colocar trabalho excessivo sobre ninguém e não deve causar sofrimento a ninguém. Então, ou seja, o que ele está dizendo é, mesmo que você tenha uma lei que abriu um leque, você não deve, porque essa lei abriu esse leque, seguir nesse sentido. Né? Ou seja, não é uma brecha para fazer o mal que você não pode ver a brecha que você já aproveita para ser bandido também. Ele está dizendo, você deve evitar esse tipo de coisa. Então veja, esse é um cara do século XII, falando sobre uma lei bíblica que a maior parte do mundo que tinha acesso à Bíblia lia e não via problema nenhum. Problema nenhum. Né? Então ele falou, não, embora tecnicamente a gente possa dizer, mas não tem como dizer que não é. Tudo bem que não tem, mas esse não é o caminho. Entende? É uma orientação num outro sentido, perceba. Muito diferente do sistema romano, né, cristão romano, e como se viu acontecer. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né, a maioria dos escravizadores eram ali cristãos, exercendo o seu cristianismo na escravização, sem nenhum tipo de piedade pelas pessoas, assassinando e mutilando e horrores que são praticados contra a população de pele escura lá até hoje. Até hoje. Né? Então, quer dizer, evidências estão assim, né, por toda parte. E num outro momento da legislação, ele tem um texto que diz assim: Ve'achilato vayeshkeu kol ma'achal mikol hamishte. חכמים הראשונים היו נותנים לעבד מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלים. מקדמים מזון הבהמות והאברת לסעודת עצמן. Ele deve alimentá-los e lhes dar de beber de tudo o que for de melhor das suas posses. Essa era a prática dos sábios antigos, que davam a seus servos daquilo que eles mesmos comiam. Sabe essa coisa da madame paulistana, que coloca a empregada no quartinho de empregada e ela não pode ter acesso à geladeira da casa? Sabe isso? Então, é disso que a gente está falando. Os rabinos eram absolutamente... Essa prática é antiga, ela é romana, ela é grega, né? Mas não aqui. Né? Nessa legislação do século XII, o Rambam está dizendo que a prática dos antigos sábios era que a pessoa tivesse, no que diz respeito à sua humanidade do dia a dia, né, o comer todo dia, beber todo dia e ter um lugar para dormir, ela tinha que ter o mesmo acesso que a pessoa que, né, fosse a responsável por ela, por assim dizer. E nós podemos então dizer que isso aqui simplesmente nunca fez parte da boa parte da prática de escravização de seres humanos ao redor do mundo. Aqui no Brasil mesmo, Charles Darwin, quando visitou o nosso país, uma das coisas que ele notou da população cristã que havia na época era a extrema crueldade dessas pessoas. Dos Bragança, da elite. Eram pessoas más, extremamente cruéis e o tempo todo torturando e maltratando, inclusive as crianças dos filhos escravizados. Gente má, extremamente má, o tempo todo má. Né? Como se aquilo fosse o alívio do estresse da vida miserável deles. Eles se aliviavam torturando outras pessoas, tratando as pessoas mal. Mais ou menos como acontece em grandes empresas, onde, né, o Big Boss tem aquela coisa, aquela empáfia ou aquele prazer meio, né, torpe de maltratar as pessoas. Né, de tratar as pessoas como se fossem menos do que ele mesmo, não reconhecendo a humanidade de cada um. Então o Rambam legisla, né, dizendo que a herança recebida, mesmo em períodos onde esse tipo de prática nem questionado era, né, culturalmente falando, os rabinos tinham uma outra tendência. Então ele falou assim, eles não iam proporcionar, né, para essas pessoas um alimento que não fosse consumido por eles mesmos. Né? Então não tinha essa do patrão comer carne e o escravizado não. Tinha que todo mundo comer a mesma coisa. E eles proporcionavam primeiro o alimento para os seus escravizados, até mesmo para os seus animais, antes de terem acesso a eles mesmos. Tem essa regra, né, no Talmud. Se uma pessoa fosse, né, abastada, tivesse muitos servos, chegou a hora do almoço, todo mundo tem que estar comendo antes de você. Você não pode você comer e o servo ficar ali de pé do seu lado, tipo aquelas cenas europeias, né, que foi muito imitada aqui no Brasil também, né? Da pessoa não ter acesso ao que você come.
Não, é o oposto. Né? A pessoa tem que ter o acesso primeiro, inclusive. E é claro que isso daqui não é um endossamento. Isso aqui, novamente, é um homem do século XII falando de uma prática que é considerada crime hoje em dia, mas naquela época não era nem crime e nem imoral. Nem isso, nem uma coisa e nem outra. E mesmo assim, ele está na contracultura. Né? Esse é o ponto. E aí, mais um trechinho. Né? Ele fala assim na legislação. Harei o Omer, e aí ele cita um trecho do Terririm. Harei o Omer quer dizer, e portanto, né, foi dito, né? Harei o Omer, e aí ele cita Terririm 123:2. Kelnei avadim ala yad adoneichen kenei shivcha al yad gevirta kenenei ela Hashem Eloheinu ad sheichanenu. Né? O Salmo, né? Como os olhos dos escravizados estão na mão do seu mestre e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão perante o Hashem para que nos atenda. Então, quer dizer, ele quis dizer que essa canção, esse trecho da canção, estaria falando dessa ideia, né, de que você tem que tratar a pessoa com esse amplo grau de misericórdia. E é claro, o texto prossegue dizendo Vechen lo ivazehu beyad velo bedvarim לעבדות מסרה נכתוב לא לבושה ולא ירבה עליו צעקה וכעס אלא ידבר עמו בנחת וישמע טענותיו. וכן מפורש ודרכי איוב הטובין שהשתבח בהן אין המאס משפט עבדי ועמת בריבה עמדי חלו ובטן ישני מעשהו ויחננהו ורחן אחד. Similarmente, ele diz, não se deve envergonhar o escravizado verbalmente ou fisicamente, pois a Torá apenas contemplava o trabalho, mas não a humilhação. Então ninguém deve gritar nem exibir ira em relação a ele. Em vez disso, se deve falar gentilmente e ouvir suas reclamações. Isto foi explicitamente declarado com relação aos caminhos positivos de Iov, pelos quais ele foi elogiado. Aí ele cita um trecho de Iov 31. Eu nunca me olvidei da justiça para o meu servo e minha serva quando reclamavam comigo. E aí ele diz, e ele nunca me fez com que eu envergonhasse o ventre da minha mãe. Não fomos todos nós vindos de um mesmo ventre? Então, como quem diz, eu e o escravizado somos de uma mesma fonte, então que direito eu teria de humilhá-lo? Então, quer dizer, o que o Rambam está fazendo aqui, novamente, é ecoar a ética que veio quando os rabinos dos primeiros séculos legislaram a respeito da herança que eles receberam sobre esse assunto todo. Mais um trecho da legislação, falando dos conceitos de ser filho de Avraham, né? E mais uma pecinha no entendimento que os rabinos tinham do que significava ser idólatra. Então ele diz assim, Ve'en ashrayut ve'azut mitsuya ela ba'akum ovrei avodah zarah aval zaro shel Avraham avinu ואין ישראל שהשפיע לכם הקדוש ברוך הוא טובת התורה וציווה אותן בחוקים ומשפטים צדיקים, רחמנים אין על הכל. Então ele fala, crueldade e arrogância são comuns entre os Akum. Então, Akum é um acrônimo, né, rabínico para Avodat Kohavim Mazolot, ou seja, os adoradores de estrelas e constelações, que, portanto, quer dizer os idólatras. Então, ele falou, crueldade e arrogância são comuns entre os idólatras. Por contraste, os descendentes de Avraham, nosso patriarca, Israel, né, são aqueles que o santo bendito seja imbuiu da bondade da Torá e os ordenou dizendo, observe os preceitos e leis justas. O Devarim 4. Tal. Essas pessoas têm que ser compassivas, né, ou bondosas com todas as coisas.
Então é muito interessante, porque então aqui ele não colocou como descendência de Abraham, como se faz hoje, né? Primeiro que isso é um mito, é uma narrativa, obviamente, né? Mas aqui, descendente de Abraham, veja, é a pessoa que exerce bondade espontaneamente. Esse é o descendente de Abraham. Não é o filho do fulano de tal, nem o cara que tem um sobrenome europeu. Mas, basicamente, a pessoa bondosa é descendência de Abraham. Por quê? Porque isso reflete a própria doutrina maimonidiana de progenie intelectual. Para o Ramban, nós somos descendentes, mas nesse sentido, e esse é o sentido mais importante, do que o sentido meramente biológico da questão. Né? É por isso que a Bíblia hebraica, sempre apresentando filhos biológicos de figuras importantes, menciona sempre um que não é, mesmo sendo. Né? No caso, entendeu? Yitzhak e Esav, entendeu? O Esav era tão filho quanto o outro. Mas é o comportamento que faz você verdadeiramente ser progênie intelectual. Então ele está dizendo aqui, muita gente pode aí ser de família, de ascendência judaica, mas são pessoas más, cruéis. Né? Então eles não são descendentes de Abraham, porque a descendência de Abraham se vê no comportamento. Então esse é o descendente no sentido essencial e o único que importa, porque, como eu falei, é mito. Né? A herança é uma herança mitológica, né? Uma herança que vem através da cultura, não uma herança literalmente assim. Né? Então, os verdadeiros descendentes de Abraham são as pessoas que exercem bondade, são Rahmanim. Né? E aí, no último pedacinho da legislação, isso é o imitatio Dei, que inclusive foi também corroborado ali pelo Nachmanides, né? Maimonides também concordava com isso. Então ele diz: Vechen bemidotav shel HaKadosh Baruch Hu shetzivano leidamut ba'en o amar. E aí ele cita Tehillim 145. Rachmav kol ma'asav v'chol ha'merachen merachamin elav sheneimar. Ele cita Devarim 13:18. Venatam lecha rachamin verichamta beirbecha. Então, similarmente, com relação aos atributos do santo, bendito seja, aos quais ele nos ordenou a imitar, como está dito, aí o Tehillim 145. Ele é misericordioso sobre todas as suas obras. Todo aquele que mostra misericórdia aos outros, misericórdia será mostrada a ele, Devarim 13, né? E ele será compassível com você e a misericórdia sobre ti aumentará. Basicamente, trate as pessoas bem e você será tratado bem também. Né? Quer dizer, deveria ser uma coisa básica, mas a desumanização está presente nesse processo de dominação. Quando você tem um tipo de sociedade que normaliza a escravização, então a desumanização é só uma consequência natural desse processo. Né? Então, por isso, legislar falando essas obviedades, entendeu? Muito bem. E aí o professor Diamond diz assim: essa recomendação codificada representa esse ponto, né, da legislação, do desenvolvimento da legislação judaica desde o mundo antigo, né, vindo do período bíblico, sendo herdado pelos rabinos e trabalhando o seu caminho até o século XII. Mostrando que para onde estava apontando a legislação? Para uma nobreza, para um conjunto de ideias mais igualitários, possivelmente, caminhando pelo menos nesse sentido, e também apresenta essa costura, né, que foi feita entre texto bíblico, posicionamento filosófico, visão teológica e legislação. E o que surge disso, né, são esses trechos que nós citamos do Ramban, procurando integrar a visão teológica antiga com uma visão filosófica da época dele. Isso ele faz nessa coisa de você entender como que deve ser a relação de um ser humano para outro, sempre no caminho, procurando exercer a melhor atitude, né, possível dentro daquele olhar e daquela sociedade. Então ele fala assim, aí ele permite chegar até aqui, permite olhar mais de perto citações do Ramban sobre o assunto. Então, por exemplo, bondade para o Maimonides era uma ação benéfica que você faz sem
obrigação. Então, o comentário do Ramban na Terrilim 123:2. Ine Reine Avadim aliad Adonechem Kene Shivcha aliad Gevirta Keneneno al Hashem Eloheno ad Sheichaneno. Ele citou, né? Os olhos dos servos estão na mão do seu mestre, da serva na mão da sua senhora. E assim como os nossos olhos estão na mão do Hashem, esperando o seu favor. Então, quer dizer, o que o autor da canção fez? Colocou quem canta como um escravizado também. Porque isso gera empatia. Você não é livre, né, nessa narrativa. Entendeu? Você é livre na narrativa do Pessa. Mas nessa narrativa dessa canção, você é um escravizado em relação ao divino. E o que você quer do divino? Eu quero que ele seja bondoso. Então seja bondoso com os outros. Então, essa escolha do verso é por causa da raiz de Hanun, né? Que é Het Nun Nun, que é o tipo de bondade, aí explica o Maimônides. Hanun quando você é bom sem ter obrigação de ser. Porque a bondade feita só sob coação religiosa, opressão religiosa ou barganha religiosa, né? Seja bom para ganhar o céu, seja bom para ficar rico, seja bom para ganhar isso, para ganhar aquilo, porque você vai ser visto como bom e tal. Para Maimônides, nada disso é bondade. Bondade é só a ação espontânea. É aquela que você faz, porque é o que você é, né? Então, o Maimônides usa isso para mostrar que essa bondade feita com aquele ser humano, o escravizado, é a bondade por excelência, porque ele foi destituído de todos os seus direitos. Ele nunca vai poder pagar isso. E é exatamente por isso que ele tem que receber mais bondade, porque ele é o que pode menos pagar. Então essa mitzvah tem muito mais valor. Por quê? Porque não é uma pessoa com quem você está fazendo um negócio. Então por isso citar esse verso. Aí depois ele cita o Iov 31, né? Ina ma'as bishpat avdei va'amati beriman amadi chalov avet enosi osu veichaneno barechen echad. Eu não neguei justiça para o meu servo ou para minha serva quando reclamaram e tal, porque nós viemos do mesmo ventre. Então, enquanto no verso anterior tem uma conduta, né, geral, esse verso fala de mishpat, portanto fala de você seguir a regra, né? Ou seja, o Iov estaria dizendo que apesar de ele ser o mestre e a pessoa com quem ele relacionava-se era o escravizado, eles tinham a mesma fonte, né? Quando eu falo, nós viemos do mesmo ventre, então quer dizer, nós somos a mesma coisa, na verdade. É só uma questão social isso aqui. Por isso eu tenho que ouvi-lo. Por isso nós temos que ter uma boa convivência. E entendeu? Eu aceito que ele reclame para mim. Eu não digo, você não tem o direito, você foi escravizado. Entendeu? Eu não digo isso. Ele tem que ser ouvido. Então isso era uma coisa muito precoce para a época do texto, ou pelo menos para a cultura que o texto remete. Então o Ramban citar isso é muito pertinente. E depois ele cita Devarim 4. Né? Mi goi gadol asher lo chukinu mishpatim tzadikim lekol haTorah azot asher anochi noten lifneichen hayom. Que grande nação tem leis e regras perfeitas como o ensinamento da Torá que eu ponho perante você. Aqui o Ramban está fazendo uma referência à menção do Iov de Mishpat, e aqui ele pega a questão normativa, né, para falar assim, sobre essa questão de você tratar as pessoas escravizadas melhor, não é, no contexto do mundo antigo, já mostra qual é o apontamento da lei judaica. O apontamento não é você simplesmente, porque não é uma questão de você criar uma legislação, perceba, né? Suponhamos que no mundo antigo surgisse uma legislação dizendo não pode fazer tal coisa. Isso não funciona. As pessoas continuam fazendo tal coisa. É mais ou menos como ele trabalha sobre a proibição da idolatria. Não bastava dizer não pode fazer idolatria. Você tem que trazer... As pessoas fazem aquilo por apelos emocionais. Aqueles apelos emocionais precisam estar presentes. Porque se elas não vão fazer aquela idolatria, elas vão fazer outra. Então, por isso a preservação dos rituais mágicos no templo, que eram exatamente os mesmos rituais que os idólatras faziam, com ajustes, mas é a mesma coisa. Por quê? Porque o apelo emocional tinha que estar presente. Não dava simplesmente para proibir, falar, não é para fazer. Não. Você vai redirecionar para um outro propósito. Então, mesma coisa a questão cultural. Não dava para dizer isso não vai acontecer. Porque o mundo inteiro em torno deles era uma pressão contrária. Então tinha que fazer diferente, tinha que falar, nós vamos redirecionar.
né? Ainda que isso aconteça, aqui isso acontece de um jeito diferente. E a menção do Tehillim 145 e Devarim 13 é a ideia que o Nachmanides trouxe também, né? Maimonides corrobora do imitatio Dei, né? De você imitar o divino, né? O Tehillim 145, Hashem lechol rachamav lechol ma'asav, o Hashem é bondoso para com todos, e o Devarim 13, Venatam lecha rachamin, richamcha veirbecha kasher nishba la'avatecha. Você vai mostrar bondade, né? Para que a bondade aumente, como prometeu aos teus ancestrais. Então, a ideia da bondade, né? A ideia de você ser Rahman, uma pessoa bondosa, espontaneamente bondosa. Porque esse tipo de benevolência é o que causa que a lei, digamos, se emancipe dos conceitos anteriores e atinja novos patamares. Então, é no Guia dos Perplexos, como muitos daqui do Beit Midrash sabem por estarem acompanhando, que nós temos o complemento dessas elucidações do Ramban. Porque isso que eu mencionei até agora era Mishneh Torah, né? Mishneh Torah não explica muito, só estabelece os princípios. Mas é no guia que o Ramban trabalha isso um pouco melhor, né? Colocando o conceito, inclusive, por exemplo, de não haver diferença entre judeus e não judeus. Ao contrário do misticismo, por exemplo, que apresenta o judeu como se fosse um semideus e as outras pessoas do mundo inteiro como semi-animais, né? E esse conceito abjeto, desprezível e, por que não, perverso, né? É totalmente ausente no pensamento maimonidiano e também, é claro, na literatura rabínica clássica. Isso surge no misticismo propriamente dito. Essa ideia, inspirado em obras que não disseram isso abertamente, mas que apontaram nessa direção. Por exemplo, o Sefer Kuzari aponta nessa direção, né? Não diz isso, mas aponta para isso, e aí o misticismo, digamos assim, a bola estava ali, pegou e chutou, né? Mas não é o pensamento maimonidiano, que trabalha na ideia da igualdade entre todas as pessoas, de fato, né? Ou seja, mesmo que o texto ou a herança da época do Ramban não tivesse ainda a crítica da própria herança da Bíblia hebraica como nós temos hoje, o Ramban via com muita clareza que essa herança apontava para uma igualdade entre as pessoas. Então, portanto, ele também discordava da tendência que ele já via em movimentos mistificados do período de você separar seres humanos em categorias hierárquicas, né? E não, para o Ramban, todos os seres humanos são humanos. Existem diferenças entre as pessoas, é claro, mas essa diferença está no conhecimento delas, está no quanto ela se dedica ou teve acesso para se dedicar ao conhecimento. Porque é nessa área, a área do saber, que um ser humano se distingue do outro. E, nesse caso, portanto, os judeus não podem se considerar superiores a ninguém, porque muitos deles sabem até menos do que grande parte das pessoas, que são bem melhores instruídas e, por isso, mais humanas, né? E porque a ignorância também embrutece o indivíduo, deixa o indivíduo bruto, e com, portanto, uma tendência muito maior à perversidade, né, à maldade, propriamente dita. E o embrutecimento não tem a ver com o acúmulo de informação, né, porque tem muita gente que acha que é porque se formou, porque leu muito livro, mas não é isso, né? Não é isso, porque às vezes a pessoa está atrás da titulação, ela continua sendo uma pessoa bruta, mas com título, desumana, perversa, né? Não, o Ramban aqui ele está falando realmente da educação transformadora, quando aquilo te transforma num ser modificado, né? Numa forma de intelecto que seja completamente diferente da natural, da que tem na natureza, né? O ser humano que superou seus instintos, portanto, através do conhecimento. Então, o professor Diamond cita, né, ele falando, não existe uma relação de superioridade ou inferioridade entre indivíduos conforme o curso da natureza. Ou seja, o Ramban está dizendo que, portanto, o judeu e o não-judeu são iguais. Não há relação de superioridade ou inferioridade na natureza. Todos os seres na natureza são os mesmos seres. Então, veja, nem o ser humano, para o Maimônides, é superior aos animais. Não há superioridade ou inferioridade na natureza. Não existe animal melhor que outro animal. E, portanto, o ser humano não é melhor que os outros animais, né?
E isso ele corrobora no guia todo, mas esse é um trechinho destacado do 3º tomo, 12º capítulo do Guia dos Perplexos. Então ele fala, disso se conclui necessariamente que as diferenças de disposição de vários tipos, e ele prossegue para dizer, são de cunho intelectual. Né? Então, para Maimônides, o sucesso ou a capacidade física não são indicativos de superioridade, são consequências arbitrárias de fenômenos da natureza, né? Como ele falava na linguagem do século XII, incrementos da substância. Né? Por exemplo, ele cita que uma criança melhor alimentada que outra vai crescer para ser mais forte. Mas isso não quer dizer que essa criança é melhor que a que foi mal alimentada. Né? E hoje nós sabemos até mais. Ele não fala isso no livro, mas nós podemos dizer que a má alimentação das populações pobres também afeta a performance intelectual. E essa sabotagem faz com que as elites, né, faz com que as classes dominantes se vejam como se fossem intelectualmente superiores. E na verdade não, foi um sistema de sabotagem que aconteceu para que se passasse essa impressão, porque eles estudaram escolas melhores e tal, e se acham melhores por isso. E quando na verdade isso não é, como o Rambam coloca ali, isso é uma disposição da natureza, é uma questão do sistema social fazer isso, e não porque as pessoas de fato sejam assim. Né? Você nega a uma pessoa acesso para depois dizer que é melhor que ela, percebeu? Então essa é a loucura, e de dizer que essa superioridade estaria na natureza, o que é mais perverso ainda. Né? Então não. Ele, o Rambam, agora, cita, entre outros versos, o mesmo que ele usa lá naquela alahá que nós vimos, né? Tehillim 145. Então veja, quando o Rambam cita um verso, ele não está isolado no verso, ele está colocando como ele trabalhou no verso no resto da literatura que ele compôs. Então quando ele cita Tehillim 145, não é só o Tehillim. Ele quer substanciar o princípio que ele estabeleceu, né? De que o indivíduo ser igual, né, o judeu ser igual ao não judeu, todas as pessoas serem iguais, tem que ver com aquilo que nós afirmamos, ele fala, de que o divino é bondoso para com todos. Se você disser que o Deus favoreceu os judeus e não os não judeus, então você está dizendo que o divino é um perverso. Como você que pensou isso. Né? Porque pensar isso é uma perversidade. Né? Aquela coisa o judeu é uma criatura semidivina do Tânia, né? E o não-judeu é o animal andando. Isso é de uma perversidade indescritível. Mas ela é mais perversa ainda quando você atribui isso ao divino. Né? Porque então a sua visão de mundo, a sua hierarquia de valores, que é isso que o divino representa, sua hierarquia de valores mais alta é esse racismo que você nutre. Né? Isso é uma coisa do que se envergonhar e não se orgulhar. E perpetua o sistema de exploração, dominação e loucura que nós vivemos hoje. Esse tipo de visão distorcida das coisas. Então, nenhum verso captura melhor o conceito desse pensamento maimonidiano do que isso, né? O Maimônides lê Tehillim 145:9 para dizer que todos os seres humanos são iguais. Não tem nada disso de judeu ser melhor que não judeu, nem de ser humano ser melhor que animais, não tem nada disso daí. Então, os alunos do Maimônides tiveram a sorte de serem poupados dessa doutrinação mística de hierarquia, né, de pessoas em relação aos animais ou de judeus em relação a não-judeus. E, portanto, o Maimônides abre a porta para que se eleve a equalização. Né, no século XII, eu quero dizer. Né, ele abre a porta para uma ideia de equalização dos seres humanos, né, de todos os seres humanos serem vistos como membros de uma mesma irmandade. Bom, então, conclusão. O Tehillim 145, lido pelo Rambam, ele serve como uma ideia filosófica e teológica também, né? Que, portanto, se posiciona de uma forma contrária à prática da escravização. Se a beneficência divina é manifesta na igualdade entre todos os seres humanos, né, desde a sua origem, como a citação do Iov que ele fez, né? Nós somos do mesmo ventre, né? Ou seja, da mesma origem. Então, um ser humano exercer domínio sobre o outro nesse sentido da escravização é, portanto, o contrário do que a lei está apontando. Né? Como se a lei estivesse apontando na direção da emancipação. O que deveria ter acontecido a partir dali não aconteceu. O judaísmo deveria ter prosseguido nesse caminho.
e continuada a legislação, criado novos códigos jurídicos, retrabalhando a maneira como a lei judaica é pensada, para estabelecer o apontamento que o Ramban deu. Né? Ou seja, de que a nova halahá é uma halahá que contempla de maneira plena os valores de humanização, os valores de igualdade das pessoas. Só que infelizmente isso não aconteceu. A halahá estagnou depois do século XII e de lá para cá, com o surgimento do fanatismo, da ortodoxia e de toda essa loucura, ela regrediu, né? Ela voltou a ficar regurgitando os pensamentos medievais. Mas veja, né? O Ramban apontava para frente. Ele via uma progressão do período bíblico, período rabínico, o seu período, esperando que, portanto, gerações futuras continuassem esse progresso, até a apresentação, digamos assim, até o desabrochar de uma visão de halahá, ou de lei judaica, que fosse absolutamente compatível com aquilo que o Ramban visualizava, né, como um manifesto pleno da lei divina no mundo. Mas, infelizmente, historicamente, aconteceu o oposto. O advento do misticismo trouxe também uma visão retrógrada, não é? E aí exacerbou o ego e aí voltou, né, colapsou dentro do próprio sistema. E é por essa razão que você tem hoje uma visão de lei judaica racista, sexista, retrógrada, totalmente inadequada para o século XXI e que não consegue, não é, ser impactado pelos apontamentos do Ramban, porque não consegue se emancipar da visão medieval das coisas. Né? Então, essa reflexão ela é pertinente a Parashá de Behar e fala sobre essa questão ética, né? Como nós vimos que houve aí uma boa transição desde a época do lendário Moshe até a época de Moshe Maimonides, e que nós possamos, pelo menos, seguir na direção que o Ramban está apontando. Né? Já que o sistema autoritário se recusa a caminhar nos apontamentos que ele nos deu, que cada um de nós possa fazer isso, seguir na direção. Né? Porque, afinal de contas, nessa nossa nova era, nesse nosso novo momento, cada um de nós tem a liberdade de poder fazer sua crítica, de poder exercer o seu próprio estudo e de viver, né, o conceito de herança tradicional da forma mais humana e justa, né, dentro das nossas possibilidades para a melhoria da nossa sociedade. Ceder? Muito bem. Então, eu quero agradecer a você, se você acompanhou até o final aqui do nosso estudo, da Parashat Behar, e anunciar que nesta semana nós retornaremos a muitas de nossas atividades aqui no nosso Beit Midrash. Muito obrigado aos novos inscritos, né? Nosso canal tem aumentado espontaneamente seu número de inscritos, eu não fico o tempo todo assediando as pessoas para esse fim. O nosso Beit Midrash não tem muito esse objetivo, não é um canal, digamos assim, normal de YouTube. O nosso Beit Midrash é um canal centrado nas pessoas que estudam e fazem parte do nosso Beit Midrash. E se esse número aumentou de pessoas interessadas em estudar, eu agradeço a cada um de vocês pela atenção e nos veremos novamente num próximo estudo por aqui. Curta o vídeo, compartilhe se você tem pessoas que se interessam pelo mesmo tema, se inscreva no canal caso você ainda não for inscrito. Muito obrigado pela atenção, Leitraot, e até a próxima.